Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai trabalhar a história da educação física no Brasil, mais especificamente as reformas educacionais no Brasil Império. Então, relembrando que essa nossa série em 3 questões visa tratar justamente alguns temas específicos da educação física a partir da resolução de 3 questões. Então, a gente vai resolver essas 3 questões, ter um entendimento geral sobre esse tema e, ao fim, eu trago um resumo, uma síntese do assunto que a gente trabalhou. Lembrando que se você tiver interesse em materiais específicos de preparação específica para concurso de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre o nosso curso online da preparação à aprovação, como também dos nossos e-books. Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Lembrando que História da Educação Física no Brasil, a gente tem já uma aula falando sobre as tendências pedagógicas da educação física, que vai tratar de uma forma geral essa história da educação física, principalmente a educação física escolar no país. Mas hoje a gente vai focar nas três principais reformas educacionais no Brasil Império. Então vamos lá. De acordo com os PCNs, no ano de 1851, foi feita uma reforma que tornou obrigatória a educação física nas escolas do município da Corte. Esta reforma recebeu o nome de... Então, relembrando, quando a gente fala de educação física na escola, o grande marco que vai trazer a educação física de fato como um componente obrigatório nas escolas do município da Corte, pensando no Brasil Império, é justamente a reforma Couto-Ferraz. É o primeiro marco da educação física em nosso país. Então, em 1851, ocorreu a reforma Couto-Ferraz, que ela foi de fato estabelecida em 1854. Então, é capaz de você encontrar algumas provas trazendo a data de 1851 ou 1854, mas ela de fato foi elaborada em 1851, sendo disponibilizada, sendo regulamentada em 1854. Mas é justamente a reforma Couto-Ferraz que vai trazer a educação física como obrigatória nas escolas do município da Corte. Lembrando que não era exatamente o termo educação física, e sim ainda o termo chamado de ginástica. Então, nessa primeira questão, quando a gente fala do ano de 1851, a primeira reforma, o que marca a educação física nas escolas, é justamente a reforma Couto-Ferraz. Nesse caso, a alternativa A é a correta. Segunda questão. No histórico da educação física, ocorreram 2 reformas muito importantes para que a disciplina se tornasse válida nos dias de hoje. A primeira ocorreu em 1851, na qual tornou obrigatória a educação física nos municípios da Corte, e a segunda em 1879, onde defendeu a inclusão das ginásticas nas escolas e a equiparação dos professores de ginásticas aos das outras disciplinas. Essas reformas são chamadas respectivamente, então muito cuidado para não confundir. A reforma Couto-Ferraz de fato ocorreu em 1851, mas a outra reforma que é muito importante, muita gente já pensa logo na reforma de Rui Barbosa, porém a reforma de Rui Barbosa só ocorre em 1882, a gente vai falar em breve sobre ela. Em 1879 é uma reforma que a gente não vê falarem tanto, mas acaba sendo extremamente importante, pois é a partir dela que traz essa proposta da ginástica sendo obrigatória nas escolas e a equiparação dos professores de ginásticas aos das outras disciplinas, né? O que acaba sendo muito importante para a educação física, para a história da educação física de forma geral. Então, relembrando, em 1851 foi a reforma Couto-Ferraz, mas em 1879 foi a reforma Leôncio de Carvalho e não a reforma Rui Barbosa, que de fato é uma das principais da educação física. Quando a gente fala de 1879, o correto é a reforma Leôncio de Carvalho. Então, nessa questão, a alternativa D é a correta. 1851 tornou a educação física, que na época era chamada de ginástica, obrigatória nas escolas do município da Corte, e em 1879 defende a inclusão da ginástica nas escolas e também a equiparação dos professores de ginástica aos das outras disciplinas, é a reforma Leôncio de Carvalho. Segunda questão, alternativa D é a correta. E terceira e última questão, o início da educação física escolar no Brasil iniciou em 1851 com a reforma Couto-Ferraz.
No entanto, Rui Barbosa lançou parecer sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior somente em 1882, relatando a importância da educação física nos países mais desenvolvidos. Nesse primeiro momento, como a educação física foi denominada? Marque a alternativa correta. Então a gente já falou da reforma Couto-Ferraz, que foi em 1851, e aqui aparece justamente a reforma de Rui Barbosa em 1882. Quando a gente fala da reforma de Rui Barbosa, na verdade foi um parecer dele sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior, que foi a reforma Leôncio de Carvalho. Então é muito importante a gente ter a clara distinção dessas duas datas, né? 1879, reforma Leôncio de Carvalho, que ele vai sugerir isso, e em 1882, Rui Barbosa realmente dá o parecer sobre esse projeto de lei, esse decreto, além de relatar alguns fatos importantes sobre a educação física na escola, principalmente nos países mais desenvolvidos, a gente vai ver já. Então é importante a gente ter em mente essas três datas. 1851, a reforma Couto-Ferraz, que é o primeiro movimento trazendo a educação física como obrigatória nas escolas. 1879, tem a reforma Leôncio de Carvalho. E em 1882, com Rui Barbosa, ele traz o seu parecer sobre essa reforma e ainda relata alguns pontos mais importantes em relação à educação física na escola. Lembrando que a educação física nessa época era chamada justamente de ginástica. Na reforma de Rui Barbosa, como a gente popularmente chama, a ginástica se tornou obrigatória nas escolas. Então, nessa terceira questão é justamente a alternativa B a correta, né? A educação física era chamada de ginástica. Então, resumido, em 1851, a gente traz a reforma Couto-Ferraz, que ela foi regulamentada em 1854. Em seu artigo 47, ele fala que o ensino primário nas escolas públicas compreende, ele traz diversas disciplinas, inclusive a ginástica, em todos os municípios do Brasil Império, né? Nos municípios da corte. Em 1879, temos a reforma Leôncio de Carvalho. Eu acabei deixando aqui o regulamentado em 1854, isso na verdade é relativo à reforma Couto-Ferraz. Então, 1879, reforma Leôncio de Carvalho, em seu artigo 4, ele traz que o ensino nas escolas primárias do primeiro grau do município da corte constará das seguintes disciplinas. Ele traz uma lista enorme de disciplinas, inclusive a ginástica. E em 1882 a gente tem o parecer de Rui Barbosa. E aí na obra Educação Física, a história que não se conta, do Lino Castellani Filho, ele traz essa citação bastante interessante, que é ainda baseada na obra da História da Educação Física do Inesio Pena Marinho. Mas vamos dar uma olhada aqui. Rui Barbosa deu à educação física um destaque ímpar em seu pronunciamento, justamente o parecer de Rui Barbosa sobre a reforma Leôncio de Carvalho, terminando por sintetizá-lo em propostas que foram desde a instituição de uma seção especial de ginástica em uma escola normal, até a equiparação em categoria e autoridade dos professores de ginástica aos de todas as outras disciplinas, passando pela proposta de inclusão da ginástica nos programas escolares como matéria de estudo em horas distintas das dos recreios e depois das salas. Então, pensando nas reformas educacionais no Brasil Império e a história da educação física no Brasil, é bom a gente ter em mente essas três principais datas. 1851, reforma Couto-Ferraz, foi o primeiro movimento da educação física se tornando obrigatória na escola. 1879 é o decreto, né, o projeto de uma lei trazendo a educação física também como obrigatória, ainda na época como ginástica, e a equiparação dos professores dessa disciplina aos das outras disciplinas. E em 1882, há o parecer de Rui Barbosa sobre essa reforma educacional, e aí relatando toda essa importância da ginástica na época ainda, na escola, né? A obrigatoriedade da ginástica na escola e sua importância. Então, por hoje, finalizamos essa nossa breve aula trabalhando as reformas educacionais no Brasil Império em 3 questões. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo quais temas você gostaria também de ver nessa nossa série de vídeos. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, e se quiser entrar em contato, pode ser pelo e-mail contato@concursocdfísica.com.
Então é isso, obrigado e até a próxima.